do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa mesmo dar revelação nesses dias, nesse jejum, que nós possamos experimentar o Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios. Amplia a nossa visão, que nós possamos crescer de glória em glória na imagem e semelhança de Cristo, para o qual fomos criados em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos têm sido abençoados por essa leitura desse livro? Irmãos, realmente, tem sido algo muito precioso e poderoso. E eu queria sugerir você, que ainda não... Eu vou usar uma expressão aqui, mas talvez... Pegou no breu. Alguém conhece essa expressão ou não? Nem os baloeiros conhecem, pegou no breu. E que é? Quando você é completamente incendiado. Sabe, se você ainda não está totalmente envolvido nesse jejum, deixa eu te falar, tem mais 2 semanas aí para você ser completamente abençoado pela palavra, por esse compartilhar. Então faça, não fique de fora. O dia que você não puder ir por alguma questão, fala para o seu líder fazer uma sala no Meet, no Google. Faz ela presencial, virtual, mas esteja envolvido, esteja conectado. Amém, queridos? Aleluia. Então veja, nós vimos que na primeira semana, no primeiro dia nós vimos o quê? O Senhor da glória ou o gênio da lâmpada? Então veja, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da glória. Mas muitas vezes, olha só o que acontece, você vai para a igreja, não é porque geralmente você começa a sua vida cristã, não é porque você fala assim, não, eu quero ter encontro com o Senhor da glória. Geralmente você vai pensando que você está indo por conta de uma necessidade ou alguma outra questão. Ou por conta de um vazio, ou para resolver um problema, ou para ser liberto de drogas, ou uma questão do casamento, uma questão financeira, e você, na verdade, vai em vários lugares e enfim, não encontra, ou então você tem aquele pensamento que todos os lugares levam a Deus. Tudo isso é um equívoco. Tudo isso é um equívoco. Você pode até começar a sua vida cristã pensando dessa forma. Porque muitos começam pensando nessa forma. E aí quando você tem uma questão, uma necessidade, você vem por essa necessidade, o que você quer na verdade, nesse primeiro contato, e não tem problema nenhum se a sua vida cristã começou assim, você acha que Deus é o gênio da lâmpada. E aí porque você tem uma necessidade, 3 esfregadinhas, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Senhor, me liberta das drogas. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, restaura os meus filhos. Senhor, converte os meus filhos, converte o meu marido, converte o papagaio, o cachorro. Você quer converter todo mundo. Está cheio de necessidade. Senhor, faz um milagre financeiro na minha casa. Faz um milagre na minha empresa. Olha a minha carreira profissional. Eu preciso deslanchar, preciso da promoção. Você começa com um monte de petições de necessidades pessoais. Qual o problema disso? Nenhum. É a maturidade que você tem. Você ainda é um recém-nascido, numa nova vida. Já viu criança falando, olha, hoje eu quero ir trabalhar, Já viu criança fazendo isso? Não. Ela só está cheia de necessidade, ela só está chorando. Ela quer o leite. Depois que é o leite, ela cresce um pouco mais, agora quer o doce, o pirulito, danete e vai indo por aí. Mas chega uma hora que ela cresce. E aí você entende que na verdade, você começa a conhecer a verdade, e você entende que na verdade não é você que está atrás do gênio da lâmpada, foi Ele mesmo, o Senhor dos senhores, o Senhor da glória, que te chamou e que te escolheu. Por quê? Aí você começa a conhecer quem é a pessoa do Senhor Jesus. Quem é verdadeiramente Deus na sua vida. Você achar que todos os lugares levam a Deus, é mais ou menos você falar que aspirina cura frieira. Qualquer remédio que você tomar vai curar. Não é assim, tem um remédio específico para cada coisa. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Ele é a verdade, Ele é a vida.
Projeta lá João 15:16. Porque talvez você achou que você veio só pela necessidade. Mas deixa eu te falar, quem que é a verdade do Senhor da glória? Consegue projetar aí? Olha o que diz esse texto. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então veja, você pode até começar como o gênio da lâmpada, cheio de necessidade, e você acha que você veio para a igreja, você teve encontro com o Senhor Jesus só por conta de uma necessidade, mas esse é um grande equívoco, porque a verdade diz que Ele é que te escolheu. Você é o filho amado, você é a filha amada, que Deus te escolheu. Obrigado pelo amém. Amém. Esse amém não é para mim não, é para você. Aleluia. O que é o amém? Que você fala, eu tomo posse, isso é para mim, a verdade, aleluia, glória, você está se manifestando. Sabia que nós somos uma igreja pentecostal? Aleluia! A gente está querendo fazer um negócio de alvenaria aqui, mas eu vou botar um tablado aqui. Aleluia! Nós somos pentecostal. Faz barulho, filho. Dá um glória a Deus aí. Aleluia! Amém? Então veja, você pode até achar que ele é o gênio da lâmpada, mas chega uma hora você conhece a verdade. Isso aí foi só uma isca, filho, para te atrair, para você estar inserido, conectado. Foi Ele que te escolheu para que você conheça o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Para desfrutar de toda a presença. É quando você amadurece, você cresce. Você deixa de ter necessidade e você começa a entender que agora você é um abençoador. Você entende que você está debaixo da bênção de Abraão. É quando você fala, não importa, eu já tenho tudo que eu preciso. E agora eu sou uma bênção, eu vou abençoar a outros, e outros, e outros, e outros. Quantos estão compreendendo? E aí nós vamos para a lição no capítulo 2, que era a grande pérola. Irmãos, vou falar rápido aqui com as minhas palavras aqui. Quando eu falo da grande pérola, aquela parábola, está falando de alguém que era especialista em comercializar pedras preciosas. Alguém que conhecia o que verdadeiramente tem valor nesse mundo. Então hoje aí tem pessoas aí que tem diamantes pequenininhos que custam $1 milhão. Tem diamantes de milhões e milhões e milhões de dólares. E esse era um cara que tinha muitas pedras, ou seja, muitas riquezas. Mas aí ele fala, eu encontrei a grande pérola. E diz que ele pega tudo que ele tinha de pedras e troca por uma única. Por uma única. Quem que é essa pedra? Jesus. Jesus é a verdadeira pérola, é a verdadeira riqueza do homem. Só que enquanto você não tem essa revelação, você está atrás de outras pedras, de outras necessidades. Você precisa ser suprido em tantas outras lacunas na sua alma esburacada, que precisa ser transformada. Pastor, como eu faço isso? Começa a participar dos cursos de maturidade no Espírito. Lá tem uma matéria que minha esposa deu esses dias, transformação da alma. Poderosa, não é? Inclusive é matéria. Minha esposa é demais, dando aula. Eu lembro que uma vez eu dando aula, foi preciso casar com uma mulher que dá aula assim. Oh Deus, demorei demais para enxergar ela. Que toda vez eu falava, precisa orar que nem a Paula, precisa dar aula que nem é. Eu falei, mas só, acho que é ela então, Oh Deus. Então veja, é alguém que simplesmente perdeu o brilho do mundo. E já tem o que verdadeiramente é precioso. Muitas vezes você fica, no mundo tem uma expressão que é dando murro em ponta de faca. Já ouviram essa expressão? Você fica dando murro em ponta de faca e só se ferindo e se machucando. Porque ainda não teve revelação da grande pérola que é Jesus. Ali diz que ele trocaria toda a riqueza, tudo, por aquilo que verdadeiramente é precioso. Então veja, talvez você está atrás de dinheiro, tem algum problema? Depende.
Tem problema você ser alguém próspero, sim ou não? Depende. E esse é o ponto. Por que depende? Por conta da raiz. Não tem problema você ser próspero e ter dinheiro. O problema é quando a raiz, o mal é a raiz. O mal é quando essa raiz, a palavra de Deus diz que a única coisa que se equipara a Deus são as riquezas. Em algumas versões diz mamon. Então, a raiz do amor ao dinheiro é o mal. É quando você ama mais as riquezas desse mundo do que o Senhor. Aí é um problema. E muitas vezes, quando você está na situação, é quando você vai correr atrás, vai correr, vai se cansar e desanimar. Mas quando você entende que o Senhor, você já tem a coisa mais preciosa, e não importa que você receba, nada vai concorrer com o Senhor na sua vida, aí você amadureceu o suficiente, você começa a receber o que você nunca imaginou e pensou. Por conta da raiz. Então, às vezes, alguém quer se casar, eu sempre dou um conselho, procure alguém que ame mais a Deus do que você. Mais a Deus do que você. Então, quando eu fui casar, eu fiz um checklist, irmãos. E eu coloquei um dos primeiros assim, que fosse apaixonada pelo Senhor Jesus. Mais do que eu. Como estão compreendendo? Por quê? Alguém que é apaixonado mais pelo Senhor Jesus do que qualquer outra coisa, encontrou a grande pérola. Encontrou verdadeiramente. Alguns falam, não, eu quero isso, quero aquilo. Eu lembro que, dá um exemplo da minha esposa aqui. Para quem não sabe, minha esposa, ela é dentista, formada na Unesp, uma faculdade estadual em Araraquara. Na época, era extremamente concorrido, ainda é até hoje, na verdade. E depois ela tinha um consultório, tinha isso, tinha aquilo. E aí, ela estava estagnada, ela foi fazer uma pós-graduação na FGV de administração hospitalar, estava num momento crucial, investiu grana, recurso para fazer essa pós-graduação na FGV, e aí houve um desafio da parte de Deus para ela, para se tornar obreira. Isso ia exigir dela uma outra postura e um outro tipo de tempo. Mas para ela era a grande pérola. Ela nasceu para adorar a Deus, para viver para Deus. Pastor, mas e todo o investimento que ela fez? Não valia nada perto do que estava sendo proposto. Ela tinha um chamado pastoral. E aí o que ela fez? Ela abriu mão de tudo. E quando eu casei com ela, falei, não, fecha o seu consultório. Nossa filha nasceu, eu falei, não, eu quero que você cuide dela. Pastor, mas vocês não iam ganhar muito mais dinheiro se ela tivesse com o consultório aberto? Quem disse que eu estou atrás do dinheiro? Eu estava atrás da minha pequena pérola. Eu tinha uma grande pérola que era Cristo, que tinha me dado uma pequena pérola, Manuela. Eu falei, não, vai cuidar dos nossos filhos. Vai cuidar da igreja. Quantos estão compreendendo? Então, quando você... Ah, mas e o dinheiro? Deus vai prover. Ele não é o Jeová Jirê? Sabia que um dos nomes de Deus é Jeová Jirê, é o Deus provedor? Ele vai prover. Como? Não sei. Só sei que sei. E tem sido assim. Então, se Deus der ou se Deus não der, não importa. Por quê? Porque a pérola mais preciosa eu já encontrei, que é Cristo. A coisa mais preciosa desse mundo inteiro, do universo inteiro, de toda a galáxia inteira, eu já tenho, que é a vida eterna, é a salvação. Se você pegar lá os homens mais ricos do mundo, juntar a fortuna do Jeff Bezos com do Elon Musk, os caras mais, ia dar trilhões de dólares, eu vou te falar que não compra a salvação, porque a salvação é de graça. Você sabia disso? Se juntar todas as fortunas desses caras, e eles falarem, eu quero comprar a salvação.
Jesus vai falar, joga tudo fora, porque é de graça. Mas muitos que já têm essa salvação de graça, não conseguem dimensionar o valor da grandeza que recebeu. E aí vivem de olho nas riquezas dessas pequenas pérolas. Pequenas. Porque o Senhor, que é a grande pérola, Ele pode te dar todas as coisas. Lá em Romanos 6, 32, 33, fala que é buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas pessoas, elas invertem. Buscai primeiro as coisas desse mundo, e se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Se sobrar tempo, eu vou para a célula. Se sobrar tempo, eu vou ler a palavra. Se sobrar tempo, eu vou ler o livro. Ah, pastor, hoje eu não li não, porque eu estava sem tempo. Não é, porque você ainda valoriza outras coisas. Seja realista. Seja realista. Como estou compreendendo? Pode acontecer de, pastor nunca pulou, não pulei. Ontem aqui cheguei para o irmão e falei, irmãos, eu estou completamente atarefado. Eu acordei com um cara me ligando para vir abrir a igreja, desesperado, chegou mais cedo, eu saí correndo, não consegui ler o livro, depois comprar isso, comprar aquilo, lixo aqui, arrumo o telhado e não sei o quê. Eu compartilhei com o André, falei, André, não consegui ler o livro hoje. Alguns falam, que é isso, pastor miserável, mandando nós ler e não ler. Pois é, Deus só atende os critérios, cada um. Não consegui. Mas hoje eu falei, Deus, ajusta a rota. Quando estão compreendendo? Ontem ficamos aqui na igreja até que horas, ô Kleber? 11h30. A igreja estava sem condições. Tinha pó até aqui. Tinha uma nuvem de pó aqui. Ainda tem ainda. Por quê? Só uma lavada não dá. Mas é o que acontece. Eu cheguei em casa e falei, puxa vida. Eu estou igual, sabe Marta e Maria? Falei, pois é, eu fiz tantas coisas, mas aquilo que era mais importante hoje eu não fiz. Será que você, talvez, num dia da semana foi que nem eu? Será que você tem coragem de reconhecer para Deus que você, sem perceber, inverteu os valores? Esse é o começo de ajustar a rota. Mas eu sugiro que você ajuste rapidamente. Eu já ajustei a minha. Fiquei um dia, fiquei. Ah, agora o peso de condenação veio. Não. Deus é Pai. E se você chega com um jeitinho, não tem jeito, o Pai vai te dar. Os meus filhos sabem da forma que eles chegam. O Pai dá. Todo filho amado tem acesso ao Pai, acredite. Todo filho, ele chega com um jeitinho, você fala, miserável. Não ia dar, mas agora eu vou ter que dar um jeito. É assim ou não é? Você que é pai? É assim ou não é, irmãos? Quantos aqui são pais? Deixa eu ver. Olha aí, se seu filho chegar com um jeitinho, tem como resistir? Agora, se ele chegar soberbo, você vai ter que dar que você é meu pai. Aí, irmão, você fala o quê? Vai trabalhar. Ei, som. O que aconteceu? Não é problema de bateria não, irmãos. Problema de junta. Pegadinha. Eu fui brincar, agora fizeram pegadinha comigo, que não tá funcionando mesmo. Agora sim. Agora foi. Então veja. E aí nós vemos que Jesus é terceiro dia, ressurreição e vida. Queridos. Né, vimos ali, lá em João 11, quando fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então veja que as irmãs de Lázaro, elas precisavam ter uma experiência num nível maior. Então veja que nós estamos falando aqui de experiências na vida cristã, no conhecer a Cristo.
e Jesus é a presença, nós devemos conhecer essa presença de tal maneira, né, e viver amalgamado nela. Amalgamado nela. Então veja, se nós entendermos, né, aquilo que verdadeiramente Deus representa na nossa vida, e você começa a abraçar nisso, você começa a ter essas experiências. Então a Bíblia diz que Lázaro é um amigo pessoal de Jesus, mas eles conheciam até um nível, eles não conheciam ainda a ressurreição e vida. Então a irmã de Lázaro fala, Jesus recebe a notícia, né, até ele chegar lá, quando chega a 4 dias. E 4 dias era, na crença dos judeus, era assim, até o 3º dia poderia, né, de alguma forma o espírito ainda estava, mas no 4º já viveria partido. 4 dias, então aponta o quê? Que era impossível a ressurreição. Era impossível. Mas aí Jesus chega lá e faz com que eles tenham a experiência da ressurreição da vida. Então agora eles tinham a revelação não apenas da presença de Jesus, mas também que Jesus é aquele que da ressurreição e a vida. Ou seja, aumentou o nível da experiência. E na nossa vida cristã, veja que nós sempre somos uma crescente. Você vai tendo essas experiências com a ressurreição, com a vida e tudo mais, e você fala, uau, agora eu sei que eu vou viver toda a eternidade com Cristo. Quando você entende que você vai viver toda a eternidade com Cristo, e você está num tempo de preparação, os seus comportamentos eles mudam. É como se nós estivéssemos aqui num grande ventre para nascer. Então quando você vê lá uma mulher grávida, né, que está lá esperando um filho, eu te pergunto, aquele filho, ele foi concebido para viver toda a sua vida na barriga da mãe? Sim ou não? Não. Ele está passando ali as 40 semanas, ou aproximadamente disso, sendo preparado e formado para viver fora da barriga da mãe. É isso que nós estamos aqui nesse tempo. Nós estamos num grande ventre celestial, sendo formado Cristo, para nós vivermos fora dessa terra caída, e vivemos na eternidade fora. Quantos entenderam essa analogia? É isso que está acontecendo conosco. Agora, se você entender isso, e tiver essa revelação, acredite, pessoas que nascem com uma certa deficiência, elas têm muita dificuldade. Quem nasce sem perna tem dificuldade de locomoção. Como estão entendendo? Então, quando você entende isso, eu estou num tempo de formação, então eu quero ser perfeito como Cristo. E para você ser perfeito como Cristo, você tem que conhecer a Cristo. Fala, então eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer essa presença. Se tem uma área na sua vida que vai de mau termo e é o que fala, Jesus é fiel, eu adultero, então não vou adulterar mais. Você vai se transformando. A imagem e semelhança de Cristo. Para quê? Para se tornar perfeito como Cristo. Isso fala de um processo. A formação de um embrião também fala de um processo. Quando minha primeira filha ia nascer, eu e a Paula começamos a acompanhar um site. E ali ia falando ali, cada detalhezinho, olha, está formando as perninhas, né? Está formando isso, olha, está formando o aparelho auditivo. Se você começar a falar agora, começa a ouvir. O que eu e a Paula começamos a fazer? Começamos a profetizar. Por quê? Sabíamos que ela já estava ouvindo. Como estão compreendendo? Eu não estava vendo, mas eu estava profetizando. Por quê? Ela não foi gerada para viver ali. E nós também não nos tornamos filhos para vivermos aqui nesse tempo. E sim na eternidade com Cristo. Como estão compreendendo? Isso é você ter revelação da vida eterna, do poder da ressurreição e a vida. Amém, queridos? Mas no 4º dia nós vimos o quê? Luz dos homens. Irmãos, o que é luz? Os irmãos viram que nós estamos sem luz aqui? Sim ou não? Pois é. Fica mais legal com luz ou não? Mandei encher um monte de luz aqui em cima que é para eu enxergar direito. Então veja, o que é luz? Se apagar as luzes, você não enxerga nada.
Você não enxerga nada. Então veja que a luz, ele é algo que fala sobre visão. Se apagar todas as luzes aqui, né, e eu correr ali atrás, não falar, cadê o pastor? Foi arrebatado? Não. É que enquanto a luz estava apagada, eu me escondi lá atrás. Então veja que a luz, ela vai fazer você enxergar, fala de visão, aonde você vai alcançar. E é importante você ter luz. Agora veja, é a luz do homem ou a luz daquilo que você pensa ou aquilo que Jesus diz para você? Essa é a grande questão, queridos. Certa vez Jesus cura um cego. E aí Jesus fala, e aí? Está enxergando? Ele fala, tô enxergando. Estou vendo os homens como árvore. Parece que ninguém leu essa passagem. Alguém já leu essa passagem? E aí o que acontece? Jesus fala, glória a Deus, igreja glorifica, já está vendo os homens como árvore, aleluia. Jesus fala isso? Não. O que ele fala? Então nós vamos orar de novo. Orar de novo. E aí Jesus ora de novo. E ele fala, não, agora eu estou vendo perfeitamente os homens como homens. Então veja, queridos, que Jesus ele é perfeito. Isso fala de visão. Tem pessoas que se contentam com uma visão turva. E eu vou falar agora aqui a minha opinião. Mas conhecendo a palavra de Deus, você tira suas conclusões. Sabe que madeira aponta para a natureza humana. E eu penso que nessa passagem, quando eu falo, eu estou vendo como os homens, como árvore, ou seja, eu estou com uma visão natural, de homem. E Jesus fala, não, essa visão natural não. Você precisa ter uma visão perfeita. E a visão perfeita é a visão de Cristo. Visão de Cristo. Então veja, e no Velho Testamento, quando fala sobre a arca, sobre a presença de Deus, né? O que é a arca, irmãos? Né? A arca representa quem? Somos nós hoje. Porque no Velho Testamento, a arca ela é feita do quê? Alguns falam de ouro, mas se você é membro aqui, você já me ouviu falar 10 vezes daqui. A arca ela é feita de madeira revestida de ouro. O que é isso? A madeira representa o homem, que foi revestido pela glória de Deus. E aí quando olham para a arca, não vê mais a madeira, mas vem a glória de Deus, vê o ouro. Então, quando aquele homem tem aquela visão, e ele pega e fala assim, não, eu estou vendo aqui simplesmente os homens como árvore. Na verdade, ele está tendo uma visão natural de um homem caído. E Jesus fala, não, você precisa, vamos orar de novo. E aí Jesus ora novamente. E quando Jesus ora novamente, fala assim, agora estou vendo perfeito. Ou seja, agora não é mais a natureza caída do homem, mas agora é a visão de Deus. Sabe, Deus se preocupa com a sua visão. Deus se preocupa com aquilo que você vê, e Deus se preocupa com os seus alvos. Ele se preocupa, acredite. Então é tão importante você conhecer a luz de Deus, porque quanto mais luz você tiver, mais longe você vai chegar. Amém, queridos? Aleluia. E aí nós vemos Jesus como pão da vida. Sabe que o pão da vida, pão... Fala, pastor, você vai falar de pão bem no meio do jejum? Pois é, irmãos. Pão fala... Primeira coisa que você vem de pão, você pensa o quê? Num alimento, não é isso? Sim ou não? Pão é um alimento. Tem coisa mais maravilhosa do que você pegar um pãozinho francês quentinho? Que o cara te dá até o saco aberto, que é para não murchar o pão, falou, está quentinho. Você compra 10 pãezinhos, até chegar em casa, chegam só 8. É impressionante. É impressionante. Mas veja, pão fala de alimento. Mas aquilo que você se alimenta, define a sua saúde. Sabia disso? Você vai no médico, ele vai te passar lá, agora está na moda essa coisa de nutrólogo, enfim, nutricionista e tudo mais.
Mas aí você vai no médico, ele te passa uma dieta, você fala, ah, não, isso daqui não está com nada, não vou seguir essa direção, não. Um monte de coisa que eu gosto, ele quer me podar, não, vou fazer o que eu gosto. O que você está falando? Eu vou fazer o que minha carne gosta. E essa é a grande questão. Agora, as coisas naturais são assim, por que nas espirituais seriam diferentes? Então, muitas pessoas, elas abrem mão da dieta celestial. Aquilo que verdadeiramente vai gerar o quê? Saúde. Aquilo que verdadeiramente vai te trazer força, vigor no seu dia a dia. Por isso é que lá em Coríntios, quando a gente fala sobre da ceia, né, o apóstolo Paulo, ou melhor, Jesus fala, por isso que há dentre vós muitos abatidos e fracos, e não poucos que dormem. Por quê? Não é de uma morte natural não, mas é de uma morte espiritual. Está falando ali que se você não se alimenta da presença de Deus, da vida de Deus, você vai viver cansado, você vai ter uma visão distorcida. Se Jesus não for o seu alimento, se você não se alimentar da presença de Deus, o que vai acontecer no seu dia a dia? Você vai muitas vezes ficar desanimado, angustiado, amargurado, reclamando, ó vida, ó céus. Mas aqueles que estão cheios da presença, não importa o que aconteça, a visão faz com que eles sejam fortalecidos pelo Espírito e dê passos maiores. Passos infinitamente dos quais eles jamais pensaram e imaginaram. Sabe quando alguém está cheio da presença de Deus e algo não sai da forma como ele planejou, ele simplesmente começa a agradecer, ele fala, eu sei que Deus vai fazer algo maior do que eu estava vendo, e começa a glorificar. Pastor, mas foi terrível, não interessa, é uma questão de visão. Agora você vai ficar abatido quando acontece alguma coisa que não sai do jeito que você gosta. Se você tiver alimentado da sua casa, vai viver murmurando, esse microfone está horrível. Traz outro microfone aqui que está falhando. Está cheio de pó ele. 14. Então veja, o anjo aparece ali, né, para repreender a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz, homem. Peraí, acho que estou certo? Estou. A testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação. Deixa eu ver aqui. Não, aqui mesmo. Eu já achei aqui o texto. Vai para o 19. Volta aí. Deixa eu falar um negócio anterior aqui. Vai para o 15. Versículo 15. Foi por conta desse versículo aqui que eu parei para buscar aqui. Fazia tempo que eu não lia. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, e miserável, pobre, segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então veja, aqui hoje está aparecendo o quê? Que a igreja está perdida. E ele está falando aqui o seguinte: olha, vocês precisam mudar suas vestes. E vestes brancas e refinadas, o quê? Para esse grande casamento. A igreja já estava assim, tudo pode, tudo mais ou menos. E aqui o anjo está falando, olha, você precisa tomar posição. Não pode ver a sua vida cristã de qualquer forma, tem uma roupa específica para você participar do casamento. Ou você entra no casamento, ou você não entra. Não pode ser mais ou menos. E aí ele começa a dar essa instrução. Mas o que me chamou a atenção mesmo
Vamos ler o 19 aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentarei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe, queridos, aqui quando eu li esse texto aqui, e aqui ele está dizendo o seguinte, olha, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Vamos ler de novo isso? Eu quero que você preste, é esse ponto que eu estava conversando com o irmão, eu fui ler, e eu vou ler todo o texto. Quando diz aqui, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E aí ele fala aqui no 21, o quê? Ao quê? Ao vencedor. Ao vencedor. Então veja que ele está dando uma instrução aqui para os vencedores. Aos vencedores. Então veja, o que nós estamos falando aqui? Da presença. Da presença de Deus. Sabe, não tem como você se tornar um vencedor sem a presença. E muitos aqui, quando eu leio esse texto, eu já vi outras pessoas pregando, estão falando a respeito de salvação. Não está falando de salvação aqui. Está falando aos vencedores. Então isso aponta o quê? Para a igreja. Sabe, tem muito crente vivendo a sua vida cristã, mas a presença está do lado de fora. Está vivendo a sua vida, eu na minha e Deus na dele. E o Espírito Santo na dele. Mas o Espírito está batendo na porta, para te dar direção, para fazer parte da sua vida, de uma forma efetiva, conhecendo a presença de Deus. Mas muitos falam, não quero a presença. Sabe, quando alguém vai na sua casa, se você quiser, você não abre a porta. Mas também você não desfruta da presença daquela pessoa. Então aqui o que o Espírito está dizendo aqui é o seguinte, tem muitas pessoas que são crentes sim, mas não têm desfrutado dessa presença de Deus. Não tem no seu dia a dia relacionamento com essa presença de Deus. Você tem relacionamento com você, com seus negócios, com a sua vida e tudo mais, e as coisas da rotina da sua vida, mas a presença de Deus está longe. Qual que é a boa notícia? Jesus está às portas, batendo e falando com você. E Ele quer que você desfrute desse tempo novo, dessa presença. Sabe? Inclusive, Ele está batendo tanto a porta que nós estamos participando de um jejum de 21 dias, falando a respeito da presença. Mas você decide se você vai viver a sua vida cristã com a presença de Deus, algo real e concreto na sua vida, ou se você vai continuar sem valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor. Não, pastor, eu não quero viver do jeito que eu estou. É uma opção. Ou seja, você quer a presença, mas não vive. O que é isso? É estar quente. Você não está nem quente na presença e nem frio, porque você também não quer o mundo. Mas você também não quer a presença, você está morno. É isso que o anjo apareceu falando para a igreja de Laodiceia. Vocês precisam definir. Tem uma forma sim, que é viver na presença. De você andar segundo a direção do Espírito. Mas muitos eles querem a igreja, mas na hora de não querem a presença, não vão para a palavra, continuam andando por vista natural. Eu acho que vai ser melhor assim, vou fazer assim. E aí o decorrer dos anos representa aquilo que você tem experimentado. Mas existe uma forma melhor, que é você viver na presença, buscando a sabedoria do Senhor, buscando as coisas do alto, buscando as coisas mais elevadas. A sua visão vai sendo ampliada, a sua visão vai sendo alargada, a sua forma de pensar começa a se tornar o mesmo pensamento de Cristo. O que é isso? Você está sendo preparado. A sua visão é mesmo a visão de Cristo. O que é isso? Você está sendo preparado. É quando você está colocando ali os adornamentos de Cristo. Sabe, Jesus está às portas.
E eu quero orar por você nessa noite. Sabe, tem coisas na minha vida que eu preciso ajustar para esse grande dia. Eu não sei você, mas eu sei das minhas. Tem áreas que elas vão a muito bom termo. E glória a Deus por isso. Mas tem algumas áreas que eu sei que eu preciso ajustar. Não dá para chegar com os filhos faltando no casamento. Quantos estão compreendendo? As irmãs compreendem bem essa parte. Mas não dá. Sabe, tem coisas nas nossas vidas que você precisa decidir, se preparar para esse grande casamento. Mas se você não conhecer o noivo, você nunca vai se importar com isso. Se você não conhecer Jesus na sua essência, você vai viver uma vida normal aos olhos do mundo. Mas eu quero te dizer que esses são chegados os dias de Deus preparar essa grande igreja. É um dia de um tempo novo, poderoso e glorioso, onde Ele vai fazer coisas maiores do que eu jamais pensou e imaginou, porque o noivo está pronto. Quantos querem nisso? Aleluia. Quantos querem estar preparados para esse grande casamento? Fique de pé onde você está, se é que você pode. Eu quero orar por você nessa noite. Amém? Aleluia. Põe uma música de fundo aí. Aleluia. Sabe, queridos, se você quer conhecer mais o Senhor, fala isso para Ele. Você não pode ficar apático diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe, Ele está te preparando. Você não está aqui por acaso. Sabe por que você está aqui? Porque o próprio Espírito de Deus te atraiu. Foi Ele que te escolheu. Você é a noiva amada de Jesus. Nós somos essa noiva. E Ele está nos preparando para vivermos um tempo sobrenatural. Um tempo de poder e glória. Um tempo onde não haverá mais choro e nem ranger de dentes, mas haverá glória do Senhor, haverá adoração ao Senhor, por um tempo poderoso e extraordinário. Sabe, eu quero estar pronto nesse dia. Sabe, se Jesus não voltar até eu partir, eu quero estar pronto. Eu não sei você, mas fale para o Senhor. Sabe, se tem algo que o Espírito já te incomodou a respeito de comportamentos e atitudes, fala: Senhor, eu quero estar pronto, troca as minhas vestes. Troca as minhas vestes, eu não quero mais pensar dessa forma. Isso tem destruído a minha casa, isso tem destruído as minhas finanças, tem destruído o meu casamento, tem destruído a minha carreira profissional, tem destruído a minha empresa. Fale para Ele: Senhor, me ajusta naquilo que precisa ser ajustado. Não quero chegar no grande dia de qualquer forma, mas eu quero chegar sem marcas, sem rugas, e gloriosa para esse grande casamento. Fala isso para Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que foi o Senhor que nos escolheu, quando ainda éramos terríveis, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Por isso, Deus, nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa mesmo nesses dias nos transformar, nos dar revelação daquilo do qual nós não temos agradados ao Senhor, daquilo no qual nós temos sido roubados, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, a uma medida maior, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a uma medida maior, que nenhum roubo possa vir, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, mas que nós possamos ter um encontro sobrenatural com o Senhor, de renovação de mente, de sermos como o Senhor é, de termos a Tua visão, de valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós Te glorificamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, essa semana nós vamos continuar com o nosso compartilhar, né? E eu queria que nos seus áudios você estivesse orando pelo menos por 3 vidas, né? Não adianta só você orar, você precisa também
Você ora, mas a semana que vem que você ligasse para elas, né, para que no final a gente fizesse um grande evento ponte, né, para que essas pessoas pudessem experimentar aquilo que nós temos experimentado. Sabe, em novembro nós vamos ter o nosso encontro com Deus. Você que não foi, então vá, né? E quarta-feira eu quero definir aqui com os irmãos, né, para que a gente possa mesmo preencher aquela capela, né? Tanto com vidas que não conheceram, mas também com equipe. Amém? Para a gente fechar o ano com chave de ouro. E aí nós vamos encerrar com um grande batismo, um grande mover esse ano, né? Mas nós não conseguimos fazer isso se não estivermos cheios da presença de Deus. É muito bom você querer e sonhar, mas se nós não estivermos cheios da presença de Deus e preparados para esse grande dia, queridos, né? Não quero nem pensar nisso. O que eu sei é que se você estabelecer alvos nesse jejum, alvos que têm a ver com o propósito de Deus, alvos que têm a ver com aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, acredite, você será surpreendido. Surpreendido. Quantos querem ser surpreendidos nesses dias? Aleluia, glória a Deus. Ore pela pessoa do seu lado e declare que ela vai ser surpreendida por Deus. E aí nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, amém?